Bom, gente, como eu disse, o Senhor tem falado muito comigo nesses dias a respeito do reino. Eu tenho pregado muito sobre o reino, mas esse ano nós tivemos uma palavra muito forte, uma palavra profética sobre o poder da liberdade. E o Senhor me disse, fala nessa noite a respeito do reino de Deus e a liberdade. Amém? Então nós vamos estudar nessa noite a respeito do reino de Deus e a liberdade. E eu queria colocar alguns fundamentos apostólicos para que a gente possa iniciar essa palavra tendo uma base sólida daquilo que o Espírito quer tratar conosco. Uma das bases, um dos fundamentos importantes de nós gravarmos no nosso espírito é que tudo que ocorreu na história da humanidade, na época do antigo pacto, repita comigo, o antigo pacto, da velha aliança, tudo o que aconteceu nesse período foi exterior, repita, exterior. No novo pacto, nessa nova aliança, tudo que o antigo pacto fez exteriormente, no novo pacto é interior. Repita comigo, interior, dentro de mim. Amém? O que ocorria no antigo pacto como sinal de um tempo futuro, agora pode ser experimentado em toda a sua plenitude através da nossa vida. O que no antigo pacto era um sinal de algo futuro, eu vou dar um exemplo claro. O antigo pacto tratava os sacrifícios, as ofertas, os holocaustos como um símbolo daquilo que ia ser um dia o sacrifício perfeito, que foi Cristo iniciando a nova aliança por nós, amém? Cristo em nós, esperança de vida eterna, é algo que pertence ao novo pacto. Em nós, dentro de nós, Cristo, o próprio Deus habitando em nós. O sangue do Cordeiro nos umbrais das portas dos judeus, para que eles saíssem do Egito, era um sinal externo, símbolo do antigo pacto. No novo pacto, esse sinal está dentro de nós, amém? Vocês conseguem entender isso com clareza? Essa saída do povo do Egito apontava, era algo externo. Deus trabalhava com o povo no Antigo Testamento com sinais externos, proféticos, daquilo que Deus tinha planejado para a humanidade na sua plenitude. Então o povo saindo do Egito representava um tempo em que o povo de Deus experimentaria a liberdade plena, amém? A saída do povo do Egito representava um sinal de que um tempo futuro, o povo chamado povo de Deus experimentaria a liberdade plena. No antigo pacto essa liberdade estava manifesta num sinal exterior, eles eram escravos de fato no Egito e saíram de uma terra de escravidão para uma terra de liberdade. A festa que celebrou essa saída do povo do Egito foi a festa da Páscoa, onde eles passaram o sangue dos cordeiros nos umbrais para que protegessem suas famílias, enfim. O que se transformou a Páscoa no novo pacto ou na nova aliança? Cristo morreu e ressuscitou para que o Espírito Santo de Deus pudesse habitar em nós e produzir nas nossas vidas liberdade. Mas o que representa a Páscoa hoje no mundo? Vocês vão entender onde eu quero chegar. O sinal do antigo pacto mostrava algo externo. No novo pacto o que gerou foi interno. Mas será que a humanidade entende o que tem que ser produzido hoje internamente em nós? A grande maioria da humanidade transformou a Páscoa em ovos de chocolate. Se você perguntar para as pessoas e até os cristãos o que é a Páscoa, não sabem explicar o que é a Páscoa. Aquilo que era sinal externo no antigo pacto se transformou nos dias em que vivemos num sinal externo ainda mais fraco do que o passado. Não é que as pessoas vivem no antigo pacto, elas vivem abaixo do antigo pacto. Se no antigo pacto tudo apontava para a vinda do Messias e no novo pacto Jesus vem como Cristo Salvador, remindo a humanidade,
e morre numa cruz para a ressurreição e o início da implantação de um reino, de uma nova história, de uma nova cultura, de fazer viver na terra os padrões, as leis que regem o céu, as pessoas transformaram tudo isso numa festa de celebração do Natal. Eu recebi tanta mensagem esse final de ano, falando sobre a presença do menino Jesus. O que o menino Jesus pode fazer por mim? O que o menino Jesus pode fazer por você? O menino Jesus não pode fazer nada. Agora o Cristo ressuscitado, ele produz no reino algo totalmente novo, que é a religião, que o mundo não entende, porque não entraram no novo pacto, continuam vivendo as migalhas do antigo pacto. Tudo que vivem hoje são sinais externos. Quando nós falamos de liberdade, a Bíblia fala: onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Mas daí agora cabe uma pergunta: todo mundo fala isso de cor e salteado, não é verdade? Agora eu te pergunto: aonde o Espírito de Deus está? Todo mundo fala isso: onde o Espírito de Deus está, aí é liberdade. Então eu devolvo a pergunta: aonde o Espírito de Deus está? Aonde o Espírito de Deus habita? O Espírito de Deus habita num ambiente de antigo pacto, ou o Espírito de Deus é algo gerado no novo pacto? O Espírito de Deus está disponível no novo pacto. O Espírito de Deus não pode habitar na religião, nem num sistema religioso. Daí você começa a perceber que existem coisas que são terríveis, que se dizem ser do Espírito, mas não são do Espírito, porque o Espírito não habita num ambiente religioso. O Espírito de Deus faz parte de uma promessa para o novo pacto. O Espírito Santo de Deus pertence àqueles que mergulharam e que entraram no reino de Deus. O Espírito Santo de Deus está intimamente ligado a uma vida de reino. Por causa disso, quando Jesus teve uma conversa com Nicodemos, ele falou assim: meu amigo, é necessário você nascer de novo, porque com essa estrutura religiosa você não vai conseguir receber o reino. Você precisa morrer para essa estrutura, para essa cultura, para esse formato. Daí o Espírito pode habitar em ti. Daí você vai conseguir entender as coisas do reino. A grande maioria das pessoas não conseguem entender, nem superficialmente, o que é a presença de Cristo em nós. Chega essa época de Natal, é uma coisa triste de ver. Eu me sinto às vezes como Jesus conversando com Nicodemos. Sabe, meu filho, é necessário você nascer de novo. O cara era um doutor da lei, entendido, conhecedor, não era qualquer tipo de pessoa que Jesus estava conversando. E ele vira para Jesus e fala assim: mas como que eu vou voltar a nascer de dentro do ventre da minha mãe? Jesus olha para a cara dele e fala assim: cara, não é disso que eu estou falando. Chega nessa época do ano, as pessoas que passaram o ano inteiro sem parar um minuto para ler a Bíblia, sem tentar entender por um instante qual a vontade de Deus, as pessoas que fizeram tudo de errado, chegam nesse final de ano e se enchem do tal espírito natalino, né? E daí começa a querer mandar mensagens falando de Deus. Daí, meu amigo, você ouve cada coisa, que o espírito do Papai Noel venha sobre você, né? Que a alegria das festividades natalinas, que a energia positiva do Natal permaneça, que o menino da manjedoura, que o menino da manjedoura, e tem um montão de mensagem dessa. Não conseguem entender, nem superficialmente, o que é a presença de Cristo habitando em nós. Não em uma festa, não por um momento, mas todos os dias do ano. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículos 17 ao 19.
Efésios 3, 17 ao 19. Amém? Eu ouvi um amém. Todo mundo está procurando ainda? Vamos lá, Efésios 3, 17 ao 19. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Repita comigo, toda a plenitude de Deus. Amém? E isso é o que Deus tem disponível para nós. Isso é o reino que Deus implantou através de Cristo. Essa palavra plenitude refere-se a algo suficiente em si mesmo. A pessoa plena, ela não depende de situações externas. Ela é plena, ela é suficiente em si mesmo. Não que ela seja suficiente em si mesmo sem depender de nada. Suficiente em si mesmo e no Espírito que nela habita. Mas a palavra plenitude está ligada a ser suficiente em si mesmo. A plenitude de Cristo em nós é quando a gente descobre o que é viver sendo suficiente com a presença dele em nossa vida e mais nada. Refere-se a algo inesgotável, a palavra plenitude. E a grande maioria das pessoas se contenta com muito menos do que plenitude. E eu quero que você deixe esses versículos de Efésios gravados na sua Bíblia, porque isso é o que Deus tem reservado para nós. Toda a plenitude de Deus está disponível, acessível a cada um de nós. Amém? Você consegue imaginar o que é a plenitude de Deus habitando em você? A plenitude é toda a autossuficiência de Deus vivendo em ti. Eu acho que a nossa mente não consegue alcançar o que é isso. A grandeza, a plenitude, a perfeição, a majestade de Deus habitando em nós através da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Isso é o que Deus tem reservado para todos nós. É interessante que todas as vezes que Deus nos fala algo, Ele nos fala algo que já de antemão nos concedeu autoridade para viver. Deus nunca te fala de algo que seja inatingível. Se Deus fala que está disponível para você a plenitude toda de Deus para habitar em tua vida, é que Ele já preparou condições para que isso aconteça sobre você. Não é algo inatingível. E todas as leis e todos os mandamentos e tudo que Deus coloca para nós como ordenança no novo pacto também está ligado a isso. E é por isso que Cristo veio como homem, para que Ele falasse na nossa língua de um jeito compreensível e mostrando que como homem era possível viver como Deus. Isso está acessível para mim e para você. Isso faz parte da justiça de Deus. A justiça de Deus é que Ele não te pede algo que você não pode cumprir. Amém? Eu tô tentando ser bem didático para que você entenda a profundidade do que eu vou te falar nessa noite. Então, se você não estiver entendendo, me dá um sinal, alguma coisa, para que eu possa ir com calma nesse trecho, para que você possa experimentar o que Deus tem para você nessa noite. Amém? Até a Leila me pediu para contar um exemplo que eu acho que é bastante simples de se entender, né? Se nós criássemos, né, regras e leis para por exemplo, para cuidar de animais, para se ter cachorros, por exemplo, na cidade de Taubaté. Olha, vamos criar uma nova regra, uma nova lei para pessoas que querem possuir animais nas suas casas, os cachorros. E dentre essas leis possa-se ter uma série de coisas. Olha, se você for sair com ele na rua, tem que usar focinheira, porque senão pode morder alguém. Você tem que levar aquele saquinho e recolher
lá a sujeira do cachorro, para não deixar sujeira na rua. E dentre essas leis coloca assim: e nós gostaríamos que todos os cachorros da cidade de Taubaté que você possuísse também fossem bilíngues, falassem português e inglês. Isso é uma regra para se ter cachorro em Taubaté. As 2, 3 primeiras regras que eu falei seriam regras factíveis. Agora, você poderia exigir de um cachorro falar inglês e português? Não faz parte daquilo que ele está habilitado pelo Criador a viver, a desenvolver. Então, esse tipo de lei é uma lei que não funcionaria, ou que não existiria, ou que não poderia ser colocada. É a mesma coisa que Deus, quando olha para nós como homens, sabendo as nossas limitações, Ele faz. Ele jamais colocaria para nós algo que fala assim: não, mas Senhor, como que eu vou fazer isso? É a mesma coisa que um cachorro falar inglês. Tudo que Deus deixou designado para que eu e você vivêssemos, está dentro das condições que eu e você podemos cumprir, porque tudo que Ele nos dá para fazer, Ele já nos concedeu autoridade suficiente para que a gente possa cumprir o que Ele está nos pedindo. Amém? Todas as vezes que Deus te pedir algo, não fala assim: Senhor, é muito para mim. Não é muito. Ele só vai te pedir o que você pode fazer. Ele só vai te pedir o que você ou você tem condições de dar. Amém? Então, voltando à palavra plenitude, que refere-se a algo suficiente em si mesmo, pleno, e que é isso que Deus tem disponível para nós. E algo que a gente possa, é tão profunda essa palavra que é difícil eu usar uma comparação, mas se nós comparássemos a palavra plenitude, por exemplo, ao oceano, né? Algo pleno, algo inesgotável, algo quase que infinito, isso está disponível a você. Cada um de nós pode fazer uso do oceano do jeito que quiser. Você pode fazer uso da água do oceano de colherzinha. Vai lá, colherzinha por colherzinha, retira a água do oceano. Daí pode ser que você já olhe para o oceano e fale: caramba, que coisa legal, eu vou com um balde. Daí você vai com um balde e retira a água do oceano. Está lá, está acessível para mim, está acessível para você, é pleno e está liberado. Só que uns vão com a colherzinha, outros vão com um balde. Daí tem alguém mais esperto falando: caramba, mas está disponível, está liberado para mim, eu vou pegar um caminhão-pipa. E o cara para um caminhão-pipa e vai pegando água do oceano. Você acha que algum dessas 3 pessoas tem capacidade de interferir na condição do oceano? Você pode ir com um caminhão-pipa, meu amado, você não vai mexer no nível do oceano. Agora, sabe o que nós vemos? É Deus deixando disponível para a gente o oceano da sua presença, e pessoas se satisfazendo com conta-gotas, estando disponível, mergulhar, se inundar das águas da presença de Deus. A plenitude, ela não está relacionada ao poder de Deus de dar, mas sim à sua capacidade de receber, porque ela é acessível a todos. Você faz uso da plenitude da presença de Deus do jeito que você quiser. E no reino é o único lugar que você consegue usufruir de toda a plenitude de Deus. A religião te ensinou a usufruir de Deus com conta-gotas, com regra, com fórmula, com jeito, e o que passar disso não é de Deus. Agora no reino você está aberto para que as águas do Espírito te inundem da onde ela vier. Pode vir de baixo, pode vir do alto, pode vir do lado. O reino de Deus, você está liberado, você está livre para experimentar a multiforme graça de Deus, que não está limitada em uma face, em um jeito. O reino de Deus é o único lugar onde o Espírito de Deus habita, e que toda a plenitude de Deus está disponível. A salvação, a justificação fazem parte disso, mas existe muito mais a ser acessado do que simplesmente salvação, justificação. Existe muito mais por uma classe de pessoas que estão dispostas a morrer para os seus conceitos, para os seus entendimentos,
para suas filosofias e permitir que a verdade do reino seja revelada em nós. Se você permite que essa verdade seja revelada em você, você adquire essa liberdade que não consegue nunca mais perdê-la, independente das circunstâncias que você atravesse na sua vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. E eu quero aqui só fazer enquanto você abre, fazer um parênteses de algo que eu não tinha preparado, mas que eu estou sentindo no meu espírito de falar agora. É interessante quando a gente vê Deus fazendo com o povo aquela saída do Egito para a terra da promessa. Porque aquilo lá era um sinal simbólico da liberdade que seria produzida em Cristo, como eu falei no início, amém? E muitas de nós não conseguimos entender o que o deserto significa na Bíblia. Para muitos de nós, os desertos são lutas. Para muitas pessoas, o deserto representa momentos de dificuldade. Na verdade, o deserto tem um símbolo muito maior do que luta e dificuldade na Bíblia. Repita comigo: o deserto simboliza a minha alma. Eu vou tentar explicar isso melhor para que você entenda, porque nessa noite eu creio que o Espírito de Deus quer gerar liberdade sobre a tua vida, amém? Quando Jesus foi iniciar o seu ministério, para onde ele foi? Para o deserto. O deserto para Jesus representava lutas e dificuldades. Qual foram as questões que Satanás coloca para Jesus no deserto? Olha, eu posso te dar isso, eu posso te dar aquilo, faz isso. Satanás começa a cutucar a alma de Jesus. E como que Jesus vence Satanás? Através da palavra e através do Espírito. O que a gente entende? Que o deserto é o lugar onde Deus nos leva para que a gente possa vencer a nossa alma. Amém? Quantos estão aqui comigo? O deserto não é... Olha, isso vai te dar... Se você estiver atento ao que eu estou te falando, isso é uma chave para a tua vida poderosíssima. A tua luta, o teu deserto não é a tua luta, o teu deserto não é o problema, o teu deserto é a tua alma. A tua luta é o lugar onde Deus te leva para que você possa vencer sua alma. Às vezes você fica lutando com as circunstâncias e não entende que Deus está tratando com a tua alma. É com o teu eu que tem que morrer. É com o teu eu que tem que se submeter ao Espírito. É com o eu acho, é com o eu quero, é porque isso, é porque aquilo. O povo no deserto foi levado para que eles pudessem morrer para uma alma viciada na escravidão e que pudessem ser gerado neles um novo espírito, uma nova mentalidade, mas eles não conseguiram e morreram. O problema deles não foi o deserto, o problema deles foi a alma. Quando eu e você conseguimos vencer a nossa alma, morrer para nós mesmos, nós conseguimos encontrar o que é a plenitude do reino de Deus. Esse oceano que está disponível e que por causa da nossa alma, às vezes a gente usufrui de colherzinha. Qual o teu deserto? O que te incomoda? Por que as pessoas te incomodam tanto? Por que a tua aparência é tão importante? Por que a falta de dinheiro gera tanta dor? É porque você não pode pagar a conta ou porque você está preocupado com o que as pessoas vão falar de você? Entenda aonde a tua alma está interferindo naquilo que Deus quer fazer na tua vida. Porque o teu deserto não é a tua luta, o teu deserto é a tua alma. Lucas capítulo 9, versículos do 1 ao 6. Convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar. O que está escrito na sua Bíblia? Grifa isso aí na sua Bíblia. E enviou-os a pregar o reino de Deus. Amém?
e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa que entrardes, aí ficar, e de lá saireis. E se em qualquer cidade não os receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando grifa a palavra evangelho, e fazendo curas por toda a parte. O Senhor chama os discípulos. A semana passada, eu falei algo, acho que no momento da oferta, a respeito de obediência. Quantos estavam aqui? Aquilo que o Senhor tem me ensinado e do jeito que o Senhor tem me tratado com relação à obediência. E eu falei uma frase que me veio na hora daquilo que o Senhor falou comigo realmente nesses dias, e eu repeti isso e eu queria que você repetisse comigo. É uma frase forte para quem gosta de desobedecer, eu tenho um espírito um pouco rebelde ou questionador, é uma frase que dói até de se falar. Mas é necessário e é assim que as coisas funcionam no reino. Repita comigo: a obediência é cega, surda e muda. Quando o Senhor te pede para obedecer, você não questiona, você não retruca e você não fala: mas por que isso? Mas eu não estou vendo condições nenhumas para fazer isso. Obediência é cega. Eu acho que eu não entendi direito. Eu não tô escutando isso aí direito. A obediência é... Não, deixa eu argumentar, Senhor, calma aí. Eu tenho a minha opinião. A obediência é... Deus falou, a gente obedece. Amém? É assim que funciona no reino. Na religião não é assim. Na religião não tem espaço para o Espírito falar. Porque quando o Espírito fala, você quer justificar, você quer teologizar. Acabei de inventar essa palavra. Mas você quer argumentar. Aonde está o respaldo para que eu obedeça essa voz do Espírito? Só quem anda com o Espírito Santo sabe que a voz dele é inconfundível. Quando o Espírito Santo fala comigo, eu primeiro obedeço, depois eu vou ver se o que eu obedeci tem fundamento, porque a voz dele é inconfundível. Não tem jeito de eu ser enganado pelo Espírito. E nesse versículo a gente vê, nesse trecho das Escrituras, a gente vê algo muito interessante. O Senhor fala para os seus discípulos e dá a eles algumas instruções. Olha, entre nas casas e vão lá, e se não te receberem, sacode até o pó da terra, e por onde vocês passarem, anunciem o reino. Pô, é tão simples as coisas que Jesus nos fala, é tão claro. E a Bíblia fala que eles foram, fizeram tudo, ficaram felizes e voltaram e falamos: nós anunciamos o Evangelho. Uma coisa é o Evangelho, outra coisa é o reino. O Evangelho significa boas novas. O Evangelho, quando você vê Paulo, um apóstolo que focava muito suas mensagens no Evangelho, falando de salvação, de justificação, isso se concentra no Evangelho. Agora o reino é algo diferente. O que Jesus tinha pedido para eles fazerem é eles não se limitarem no Evangelho. Transforma a cultura do povo por onde vocês passarem. Ensina o que é reino. Ensina o que é mudar a maneira de pensar. Ensina o que é ser livre, mesmo não tendo nada. Mas eles foram e anunciaram o Evangelho. Agora, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 1. É a sequência dessa mensagem. E depois disto, designou o Senhor ainda outros, grifa esse outros aí. Depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Essa palavra outros, no original, se você for buscar no original, para a palavra outro, tem duas versões no original que se usa para descrever outros.
Uma é outro, do mesmo gênero, espécie, ou seja, igualzinho, e outro que o original, a palavra é héteros. A palavra hétero no original, ela aponta para o mesmo gênero, mas espécie diferente. É o mesmo que a gente usa para tratar a situação de homossexual e heterossexual. O que é o hétero? No mesmo gênero, mas espécie diferente. Essa palavra outro, quando Jesus usa aqui, e depois disto, designou o Senhor ainda outros, uma outra espécie de gente. E sabe quem era essa espécie de gente? Repita comigo: crianças, adolescentes, 70 pessoas, 70 crianças e adolescentes, pessoas que ainda não estavam contaminadas com filosofias, com religiões, com estruturas mentais, com eu acho, e ele vai e fala para eles: olha, vocês vão de 2 a 2, bonitinho, viu? Vai com o seu irmão, vai com a irmãzinha, entra na casa, leva a comidinha, explica para eles como estivesse explicando para a criança mesmo, e fala para eles: olha, vocês, por onde vocês forem, anunciem o reino. Olha o que está em Lucas 10, versículo 9: curai os enfermos que nela houver, e diz-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Então Jesus pega essas crianças, esses adolescentes, e dá o mesmo recado, só que agora para uma nova espécie de pessoas. A primeira espécie, adulto, já entendendo, já trazendo as experiências da vida como instrumento e como ferramenta de análise, que isso é um perigo. Por isso o Senhor Jesus, eu quero fazer uma pausa nisso aqui. Por isso Jesus fala que a gente tem que chegar no reino de Deus como uma criança. Entendeu? Porque se a gente não chega no reino como uma criança, a gente traz a nossa bagagem, as nossas estruturas, e a gente tenta interpretar as coisas através das nossas experiências. E o reino de Deus não é assim que funciona, é como uma criança. A obediência de uma criança inocente é cega, surda e muda. Eu me lembro quando eu era criança e pedia algo para o meu pai falava não. Eu não tinha poder de argumentar, apesar que as crianças hoje são mais espertas do que a nossa geração, né? A gente não tinha poder de argumentação. Ah, pai, quero ir com meus amigos na casa. Mãe, quero ir dormir na casa do amiguinho e tal. Eu acho que a Bíblia foi, na época ela foi escrita, a geração, as crianças não eram igual a gente. Mas eu lembro que se falava não, não é não. Hoje em dia fala não para a criança. Mas por quê? Me explica a razão, motivo, circunstância, que eu não posso fazer isso. Mas na verdade aqui Jesus ele traz uma outra espécie de gente. E Jesus, na verdade, quando ele traz esses 70, ele está mostrando para os discípulos: ó, é assim que eu quero que vocês obedeçam. É assim que as coisas funcionam no reino. E essas crianças vão. Agora eu queria que você abrisse comigo ainda em Lucas 10. Vamos ver o que aconteceu depois que essas crianças foram e obedeceram a ordem de Jesus. O que aconteceu? Lucas 10, do 17 ao 20. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos se sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu, e eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Amém? Aqui aconteceu algo muito legal. Se você imaginar o que eram 70 crianças ou adolescentes, se você pegar o estudo desses trechos, você vê que eram mais ou menos crianças 13, 15 anos, saindo de 2 a 2, debaixo de uma ordem de Jesus, e de repente eles começam a chegar nos lugares, e ver pessoas sendo curadas, e ver demônios saindo. Mais do que saindo, a Bíblia fala que os demônios se sujeitavam a eles. E quando eles voltam a Jesus,
É legal que Jesus fala assim, pô, e eu imagino essa conversa. Criançada eufórica contando, não, você não acredita o que aconteceu, Jesus. Até os demônios se sujeitavam a gente. Daí Jesus fala assim, olha, eu vi Satanás cair como um raio do céu. Ou seja, enquanto isso acontecia, Jesus via o impacto que isso estava acontecendo nas trevas. O impacto que estava produzindo no reino das trevas. Era uma guerra de reino. Jesus estava ensinando essas crianças a implantar o reino. Eles foram e falaram do reino. Eles não falaram do evangelho, eles obedeceram. E porque o reino estava sendo implantado, o impacto nas trevas, que é o reino oposto, estava sendo violento. Você consegue entender a diferença do estrago causado quando aquelas crianças falaram do reino em obediência a Cristo, a diferença que isso produziu em relação ao que os discípulos fizeram quando anunciaram o evangelho? Uma coisa é o evangelho das boas novas, outra coisa é o evangelho do reino. O resultado de um é completamente diferente do resultado do outro. O evangelho das boas novas produz salvação, produz vida eterna. Mas o evangelho das boas novas, ele está embutido dentro do reino. Quando você anuncia o reino, você produz salvação, você produz libertação, você produz justificação e acima de tudo você produz um impacto no reino das trevas, porque você liberta cadeias na mente. É muito mais profundo e vai muito mais além do evangelho. O reino vai muito mais além. E quando Jesus fala assim, olha, não se alegrem, não se surpreendam, porque os demônios se sujeitam. Antes, se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus. Quando Jesus diz isso, a mesma frase que ele usa, se você pegar a palavra no original, é a mesma palavra que é citada quando Maria vai a Belém para registrar Jesus. Quando Maria teve que sair e ir até Belém para que registrasse Jesus, é porque havia uma cultura, um hábito em que o filho tinha que ser registrado na cidade do pai. E Maria vai até Belém para registrar Jesus. E essa mesma palavra do original é usada quando Jesus fala para eles: se alegrem, não porque os espíritos se submetem ou se sujeitam a ti, mas porque o teu nome, traduzindo igual o original, o teu nome está registrado hoje no mesmo lugar que o teu pai. Ou seja, você é ligado a Deus no reino de uma maneira que o mundo espiritual reconhece a paternidade de Deus sobre a tua vida. E quando isso acontece sobre você, é mais do que você pôr a mão na cabeça de uma pessoa e expulsar demônio. Os demônios se sujeitam a você. O maior nível de autoridade que pode haver sobre a vida de uma pessoa no reino não é a expulsão de um demônio, mas é a sujeição de um demônio. É completamente diferente. Sabe o que isso quer dizer? Que até os demônios trabalham a nosso favor. No reino de Deus, até os demônios trabalham a nosso favor. A obediência do reino, repita comigo, obedecer. A obediência no reino produz o mais alto nível de poder. A obediência produz sobre a tua vida, sobre a minha vida, o mais alto nível de poder. Os demônios não são somente expulsos, eles se submetem, eles trabalham a nosso favor. Foi o que aconteceu lá em Atos capítulo 16, quando Paulo chega numa cidade e uma jovem que era adivinha, que possuía um espírito maligno, ela sai e começa a anunciar: olha, é chegado o homem de Deus, está nesse lugar, ali vai um homem de Deus. Ela estava trabalhando, fazendo propaganda gratuita para o ministério de Paulo. Aquela mulher endemoniada estava falando gratuitamente, fazendo propaganda do ministério de Paulo. Submissão, sujeição de um demônio. Chega um determinado momento que Paulo se cansa e fala assim: agora pode parar, vai embora. Daí vai embora. Repita comigo: até os demônios trabalham a meu favor. Amém? A gente precisa entender que no reino, dentro do ambiente de reino, e eu estou te falando nessa noite a respeito de liberdade, amém? Dentro de um ambiente de reino, as maiores conquistas não são naturais, são espirituais. Repita comigo: no reino,
As maiores conquistas não são naturais, são espirituais. Porque se temos Cristo, pode repetir, se temos Cristo, nós temos tudo. Amém? Porque tem muitas pessoas que buscam um evangelho de atender às suas necessidades pessoais, e muitas vezes quando você vem para o reino, o Espírito Santo começa a transformar o seu caráter, começa a mudar a sua mentalidade. Você fala assim, mas caramba, as coisas não estão acontecendo na minha vida, porque você está procurando sinal externo e não interno. Você está procurando um carro novo, você está procurando a namorada ou namorado, você está procurando resolver teus problemas, e Deus está preocupado no reino em transformar o teu caráter. No reino, os maiores sinais não são naturais, são espirituais. Amém? Quem está vivendo o reino aqui, diga amém. Tem certeza? Está certo disso? Filipenses 3, do 7 a 8. Filipenses 3, do 7 a 8. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Quem está falando isso aqui é um fariseu. Quem está falando isso aqui é um cara entendido na lei. Quem está falando isso aqui é um teólogo da época. Quem está falando isso aqui é alguém que tinha um nome. Quem está falando isso aqui é alguém que tinha muitos recursos. Paulo não era uma pessoa qualquer. E ele fala que tudo que ele tinha, todo o conhecimento, todos os recursos, tudo que ele possuía na vida, ele considera como perda para conhecer a Cristo. E quando a Bíblia fala de Cristo, ela não está falando do menino Jesus, ela está falando daquele que ressuscitou e habita em mim e em você. Ou seja, se nós temos acesso ao reino, todas as coisas espirituais se tornam muito mais importantes do que as naturais. É isso que Paulo está falando. Reputei tudo que eu ganhei na vida por perda, para que eu possa, de verdade, ter a excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas as coisas. Repita comigo, coisas. Repita comigo, coisas se perdem, coisas se roubam, mas são escórias se comparadas com o poder de Cristo habitando em nós. Amém? O poder de Cristo em nós não tem comparação com as coisas. Tem gente que acha que vai nos atingir tocando nas nossas coisas. Pode tocar nas nossas coisas. O que tem valor nas nossas vidas é a presença de Cristo em nós. Você vive pelas coisas ou você vive por Cristo? O reino de Deus, meu amado, não é uma igreja. O reino de Deus não é uma seita. O reino de Deus não é uma filosofia. O reino de Deus é uma vida no Espírito, onde literalmente a gente morre para o eu, a gente morre para a nossa vontade, para nascer de novo, em vida, para a vontade de Deus. É isso que é tremendo, é isso que é poderoso. Você não está mais preocupado com a sua vaidade, com a sua forma de pensar, mas eu acho, mas eu penso. Quando você morre para você mesmo, as coisas ficam completamente diferentes, sabe por quê? Porque quando você morre para você mesmo, você elimina da sua vida os desertos. Quem morreu para si mesmo não passa mais deserto na vida. Não existe mais deserto. Teve um dia que eu subi no púlpito para falar alguma coisa e uma pessoa me criticou. E no momento que eu recebi a crítica, eu achei que a pessoa estava bem equivocada com o que ela falou. E o Espírito Santo falou para mim assim: não se justifica, não se defende, não retruca. Eu falei, amém. Eu falei, não vou fazer isso. Faz o seguinte, compra um presente e honra essa pessoa. Eu falei, ô louco, senhor, não retruca, não defenda, tudo até aí. Agora,
Obedecer, como diria a Manu, né? Obedecer. Eu fui lá, fiz o que o Senhor... Mas que coisa poderosa. A libertação que produz dentro de você se obedecer ao Senhor. Se agir na contramão dos fatos. Você agir na contramão do que a tua alma pede para você fazer. É a coisa mais linda, é como se eu estivesse pisando em cima da cabeça da minha alma e dizendo assim, ó, você vai ficar quieta aí. Não é o que a minha alma queria fazer, mas foi o que o Espírito pediu para que eu fizesse. É a coisa mais poderosa que pode ter. E isso em todas as esferas. Uma pessoa que entra com uma ação na justiça contra você, você tem vontade, e ainda mais quando a ação na justiça é injusta. Daí Deus fala assim, sabe o que você faz? Abençoa a vida dela. Ela não pode tocar no que é teu, né? O que é teu é meu, fui eu que te dei. E daí você vai ficando morto para você mesmo. Você vai falar assim, eu não tenho que provar mais nada para ninguém, né? Eu tenho que obedecer a voz do Espírito. Mas se eu obedecer a voz do Espírito, a pessoa vai achar que tem razão. Eu não estou preocupado com a opinião da pessoa, eu estou preocupado em obedecer ao Senhor. Ainda que todas as coisas que eu vivo eu possam demonstrar para os outros a derrota, mas no meu interior eu estou em vitória, porque eu estou obedecendo a voz do Senhor. É por isso que a gente vê em Hebreus os heróis da fé, grande parte deles não alcançando as promessas. Porque a vitória no reino não está na conquista de algo físico, terreno, natural. A conquista no reino está ligada a obedecer até o final, ainda que você não veja o cumprimento das coisas na sua vida. Isso é reino, e isso é poderoso, isso te liberta do mundo, isso te liberta da alma. É algo tão lindo. Não tem como, eu não consigo às vezes explicar, eu tento, e eu falo, Senhor, me ajuda a explicar o reino da forma mais didática possível, porque é a coisa mais poderosa que eu já experimentei na minha vida. Eu fico livre de tudo. E quando eu quero me chatear, o Senhor fala, por que você está chateando? Essa chateação está na sua alma. Isso aí, você já morreu para as suas coisas? É verdade, Senhor, eu vou voltar a me alegrar. O reino não está limitado a um espaço de tempo. E por isso a gente pode se mover no reino de Deus como numa maquininha do tempo, eu falei até isso semana passada, sabe aquele filme De Volta para o Futuro? Que o cara volta, é antigo esse filme, né? É da época do Daniel, da Manu, não é, né? Mas eles me contaram a história. Assim, você entra numa maquininha, num carro, né? E daí você volta no passado e você consegue mexer na história. Você consegue voltar numa situação falando, falei uma besteira. Não, eu volto aqui e posso restaurar o que eu fiz. Quantos gostariam de voltar ao passado e restaurar situações na sua vida? Levanta sua mão. Até que tem poucas pessoas. Quando eu descobri que o reino de Deus não tem limite de tempo, de espaço físico nem de tempo, isso para mim foi uma revelação poderosa. Eu voltar em dias da minha vida que me machucaram e falar, Senhor, sara isso aqui. E aquele dia que eu não te obedeci como eu deveria, eu quero voltar e remir o tempo disso aqui e passar a te obedecer com a velocidade que eu não fiz no passado. E me sentir livre daquilo que me prendia. Você sabe que a gente está falando de liberdade hoje, né? E o maior problema, a maior escravidão de muitas pessoas está relacionada a fatos do passado. Quantas pessoas nós aconselhamos hoje? Quantas mulheres, quantos meninos, quantos jovens que passaram por situação de abuso sexual na sua infância? Quantos? Eu quero te dizer que no reino você pode voltar no dia em que você foi abusado e liberar perdão para a pessoa que fez isso. E isso não precisa mais gerar sobre a sua vida consequências que venham alterar tua vida sexual, que venham alterar o seu pensamento com relação a Deus ou com relação às pessoas. No reino de Deus você pode voltar no momento de uma morte, que uma tragédia, algo difícil que aconteceu na sua vida e que você culpou a Deus e falou, Senhor, por quê? E que hoje, com mais maturidade, com mais equilíbrio, você consegue entender que Deus é soberano sobre todas as coisas, e fala assim, nossa, mas eu me sinto culpado porque eu não reagi diante de Deus como eu gostaria. Não, volta e fala, Senhor, me perdoa por aquele dia. A partir de hoje, como reino, eu estou sarando esse dia e estou passando a viver integralmente a tua vontade na minha vida, sem questionamento.
Quantos filhos que foram oprimidos pelos seus pais no passado, educações rígidas, que faltaram amor e usam isso como justificativa até hoje, para tratar os seus filhos da mesma forma. Para com isso, volta atrás, perdoa o teu pai pelo amor que ele não te deu e trata o teu filho diferente daqui para frente, porque o reino de Deus te permite caminhar no tempo, e é tão poderoso isso que você pode não só voltar no passado, para transformar uma situação que aconteceu, como você pode ir para frente através dos atos proféticos. O que são os atos proféticos? Você mexe no futuro, você profetiza sobre o que vai ser, sobre o que vai acontecer. Como reino, vivendo o reino, eu posso ver essa cidade sendo transformada em terra de adoradores, ainda que os meus olhos naturais possam nem chegar a ver, mas isso vai acontecer, porque no Espírito Deus já declarou. Isso é poderoso, o reino de Deus não está limitado. E eu não estou preocupado se os meus olhos naturais vão ver, porque os espirituais já viram. Isso que é o mais tremendo. Eu queria te convidar nessa noite a mergulhar no reino. Eu queria te convidar nessa noite a experimentar essa liberdade. Aonde existe uma cultura de reino, a presença do Espírito, a presença do reino habita. Agora, quando não existe uma cultura, quando não existe um ambiente, quando não existe disposição, o reino de Deus não pode vir. Para que o reino de Deus chegue na sua vida, é necessário que você crie uma atmosfera, um ambiente, uma disposição no teu espírito favorável, de romper com as estruturas velhas e falar: Senhor, eu quero, venha a nós o teu reino. Quando a gente faz essa oração no Pai Nosso, nem sabe o que está falando. Venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade. Tudo decorado, papo furado. Venha a nós o teu reino, é matar tuas estruturas. Seja feita a tua vontade, é que não vai ser feita. Seja feita a tua vontade, é que não vai ser feita a nossa. O modelo de oração do Pai Nosso é algo poderoso, mas a gente não põe em prática, a gente repete como uma reza, não como uma oração, não como um modelo. E aquilo que é a instrução de Jesus no início do Pai Nosso, quando ele fala: e não useis de vãs repetições, antes orem assim, a gente transforma em repetição, né? É tão interessante isso. Ele começa falando assim: não useis de vãs repetições, antes, quando forem orar, orem assim. O que as pessoas fazem? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Aquilo que ele acabou de explicar é o que as pessoas põem em prática. Sabe por quê? Não sabem obedecer. Vai e anuncia o reino. O que vocês anunciaram? O Evangelho. Mas eu acabei de falar que é o reino. A gente tem dificuldade com isso. Nós somos uma geração chamada por Deus para preparar nessa terra, nesse tempo, esse ambiente, essa atmosfera para que o reino de Deus venha. Nós somos essa geração que está pregando contra estruturas, para que o ambiente seja preparado para que o reino de Deus venha. No antigo pacto, os sacrifícios eram mortos, mas no novo pacto, no reino, o sacrifício é vivo, e o sacrifício sou eu. Fala quem está do seu lado aí. Agora no reino, o sacrifício é você. Não tem mais galinha, não tem mais vaca, não tem mais bezerro, não tem mais cordeiro. O sacrifício sou eu. Você pode dizer isso? O sacrifício sou eu. Abra sua Bíblia em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo. Repita comigo: conformados. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? O propósito de Deus no reino é que Jesus seja o primogênito de muitos, que serão transformados até chegarem à sua imagem. Isso é reino. Pessoas sendo transformadas à imagem do primogênito, que é
Cristo. E essa transformação, essa palavra transformados, essa palavra assim, apresentei os vossos corpos, não ser conformados com esse mundo, essa palavra conformados, eu fui pegar lá o original que eu estava estudando hoje, tem a ver com molde, com protótipo. Ou seja, você tem que tomar a forma, você tem que pegar o molde de Cristo e falar assim, eu vou entrar nisso aí. É você adquirir a imagem de Cristo na tua vida. É por isso que a gente está vivendo um tempo tão forte de romper com a nossa imagem. E se o nosso corpo tem que ser oferecido a Deus em sacrifício vivo, o que é o cabelo? Que a gente às vezes fica sapateando e a gente não entende. Ah, virou regra, não virou regra. Ninguém nunca chegou, subiu nesse púlpito e falou assim, mulheres raspem o cabelo. O Espírito Santo começa a falar com cada um. Morre para a sua imagem. Nós somos o sacrifício. E Deus trata cada um de forma individual. Sacrifício vivo. Para que a gente possa tomar a forma de Cristo. Qual que é o molde? Cristo. Qual que é o protótipo? Cristo. Com quem eu tenho que ficar parecido? Com Cristo. A salvação, a justificação são gratuitas. Repita comigo, salvação. Justificação são gratuitas, mas a conformação custa algo. Amém? Eu vou repetir para vocês. A salvação e a justificação são gratuitas, mas a conformação, o tomar a forma, nos custa algo. Repita comigo, padecimento, aflições, morte, é isso que custa tomar a forma de Cristo. São nesses desertos que Deus nos leva, que não é para tirar o teu carro, não é para quebrar a tua empresa, não é para tirar teu namorado, esses desertos são para matar a tua alma, para que você possa tomar a forma de Cristo, e isso nos custa algo. Amém? E você estipula qual o preço que vai custar você ser moldado à forma de Cristo. Para uns custa a vida inteira. Tem pessoas que levam a vida inteira lutando para que a sua alma prevaleça. Tem pessoas que a vida inteira estão dentro das igrejas escondendo atrás da sua alma. E vão pagar um preço alto. Vão pagar um preço alto. Porque preferem ficar com as suas filosofias, com as suas experiências de vida, com as suas teorias, do que morrer para a sua alma, para o seu eu, para tomar a forma de Cristo. Qual o preço que isso vai custar na sua vida? Fala para quem está do teu lado, você decide. E isso que acontecia no antigo pacto, no novo pacto, acontece internamente. Por isso, tomar a forma de Cristo, quando isso acontece internamente no nosso espírito, isso faz com que no mundo espiritual nós sejamos a imagem de Cristo. Você sabe o que é? Você consegue entender por que o diabo se sujeita? Porque ele começa a nos confundir com Cristo. Ele não nos vê mais, ele olha para a gente e vê o sangue de Cristo e fala, quem que é esse? É Cristo ou é fulano então? Não, é Cristo. A sua imagem se confunde com Cristo, porque a tua alma está morta, e o Espírito que habita em ti é o Espírito Santo de Deus. Você consegue entender o nível de vida que Deus te chamou para viver? Olha para quem está do teu lado e fala assim, para de colherinha no oceano. Aleluia! Se esse aplauso fosse na religião, estava legal. Mas para uma revelação de reino foi muito fraco. Você vai aplaudir, aplauda o Senhor com alegria. Amém? O antigo pacto é externo.
o novo pacto é interno. Quando a gente fala de antigo pacto e a gente lembra da Bíblia, no Antigo Testamento, falando dos rios, no rio de Ezequiel, água no joelho, água nos arteiros, água nos lombos. Quando a gente vê aquele rio de Jeremias, que a minha esposa gosta tanto, que nós seremos como árvores plantadas junto aos ribeiros, ela adora esse versículo, né? Quando a gente vê isso, e todas as vezes quando eu vou pregar, ela me pede para falar sobre os versículos, né, amor? Como ela gosta desse de Jeremias, que nós somos como árvores plantadas junto aos ribeiros, e gosta também que nós somos cartas vivas de Cristo. Ela falou hoje, encaixa esse versículo na tua pregação, que nós somos cartas vivas. Eu falei, lembra, Deus já falou comigo, não, mas esse versículo é lindo, tem tudo. Eu falei, então eu estou só citando para você, tá, amor? E esses rios do Antigo Testamento, eles eram externos. No Novo Testamento, no Novo Pacto, no Antigo Testamento, no Antigo Pacto eles eram externos, no Novo Pacto eles são internos. Os rios citados em Jeremias e Ezequiel já não são um lugar que nós estamos plantados à sua margem. Hoje esses rios fluem dentro de nós. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 8:7. Repita, fala para quem está do teu lado. Presta atenção, porque faltam só 2 versículos e o apóstolo vai terminar a palavra. Fala assim, tenha paciência com ele. Deuteronômio 8:7. Porque o Senhor teu Deus te põe numa terra boa, terra de ribeiros de água, de fontes e mananciais, que saem dos vales e das montanhas. Amém? Preste atenção, eu estou falando que o antigo pacto é tudo externo, no novo pacto tudo é interno. Então vamos entender que nessa noite você já entendeu alguns pontos bastante importantes, inclusive que os desertos que a Bíblia nos fala são a nossa alma, onde residem as nossas emoções. Essa palavra de Deuteronômio 8:7 é tremenda. O Senhor teu Deus te põe numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, fontes e mananciais, que saem dos vales e das montanhas. Essa terra, no novo pacto, representa o lugar espiritual que é o reino. Repita comigo, o reino. Lugar de fonte, lugar de manancial, lugar de rio. E esses rios, essas fontes e mananciais são produzidas por vales. O que está escrito aí? Por vales e montes. Olha só o que diz, eu vou ler de novo porque você não está entendendo. O antigo pacto externo, o novo pacto interno. Deuteronômio fala, Deus te põe numa terra boa, de ribeiros de águas, de fontes mananciais que saem. Da onde saem essas águas? Dos vales e dos montes. Essa terra é o reino. Esse rio precisa desse movimento, repita comigo, movimento topográfico. Montes e vales são necessários para dar velocidade ao rio. Amém? Preste atenção. Os montes são nossas experiências com o Cristo ressuscitado. Os montes são os momentos em que você tem as suas experiências poderosas com Cristo. Quando você ouve a voz do Espírito, onde você está cheio do Espírito. Esses são os montes. E aonde são os vales? É a sua dificuldade financeira? É a discussão com a tua esposa? Para, meu amado. Isso aí é tudo sinal exterior. No reino a gente trata das coisas internamente. Os vales são os locais onde você se assemelha com Cristo na sua morte. Os montes, você se relaciona com o Cristo ressuscitado. Os vales, você se assemelha com Cristo na sua morte. Quais são as situações de morte na sua vida? Quando você morre para você mesmo? Quando é necessário que você tenha vontade de falar um montão de coisa e você se cala e morre para você mesmo? Repita comigo, os montes e os vales são necessários para que os rios de Deus fluam na minha vida. Aleluia. Vamos ver quais são esses montes e vales? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 6, do 8 ao 10.
2 Coríntios 6, 8 e 10. Eu quero ler para você, queria que você prestasse bastante atenção. Preste atenção em cada palavra desse versículo, porque aqui está se descrevendo os montes e os vales do novo pacto. Amém? Por honra, monte, e por desonra, vale. Por infâmia, vale. Por boa fama, monte. Como enganadores, vale. Mas sendo verdadeiros, monte. Como desconhecidos, vale. Mas sendo bem conhecidos, monte. Como morrendo, vale. Mas vivemos, monte. Como castigados, vale. Mas não mortos, monte. Como contristados, vale. Mas sempre alegres, monte. Como pobres, vale. Mas enriquecendo a muitos, monte. Como nada tendo, vale. Mas possuindo tudo, monte. Essa oscilação que às vezes a gente passa na vida, que produz os rios de Deus, que fluam com velocidade na minha e na tua vida. Aleluia. A liberdade que o reino produz vai além do momento que vivemos, vai além da terra que habitamos, vai além das circunstâncias da nossa história, vai além das marcas do passado. A liberdade do reino de Deus é um rio que ganha velocidade, nos levando através dessas situações cada vez mais perto de nos tornarmos a imagem de Cristo caminhando sobre a face da terra. É isso que é o reino, é a disposição de morrer para experimentar o poder de Cristo, nos assemelhar a Ele e viver de acordo com a sua vontade e não mais com a nossa. Aleluia. Eu não sei se nessa noite existem situações na sua vida que te escravizaram, que te prenderam, que te roubaram a liberdade. A liberdade que Deus te criou para viver no reino. Pode ser que você tenha sido escravizado pela religião. Pode ser que você tenha sido escravizado pelas circunstâncias do passado. Pode ser que você tenha sido escravizado por desertos da tua alma. Mas no reino de Deus existe um lugar de liberdade para a tua vida. Existe um lugar onde você pode ser livre dessas aflições. Existe um lugar de paz, de justiça e de alegria. Mas nesse lugar você só pode receber se você conseguir a obediência de uma criança cega, surda e muda. Quero te convidar a se colocar de pé. Quero orar por você que está em casa primeiro, para me despedir, e daí a gente dá sequência orando com as pessoas. Se você nessa noite, aqui nesse lugar, deseja experimentar isso na tua vida, reconhece que ainda é escravo de algumas situações, você que precisa ser livre nessa noite, e você que quer viver essa experiência de reino, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você, pode sair. Enquanto isso eu quero orar por você que está me vendo em casa. Está todo mundo vendo? Então a Leila está me falando aqui que está todo mundo vendo. Está Gleison, Suca. Quem? Tia Leide está vendo? Nossa, tia Leide. Agora me deu vontade até de comer aquele macarrãozinho recheado de queijo. Olha, Deus abençoe vocês, Zê, K, Gleison, Suca, Henrique, Azaf. Será que o Azaf está vendo? Põe o Azaf aí, Suca, vou dar um abraço para ele. Pergunta para ele que time que ele torce. E todos que vocês estão nos vendo agora, feche seus olhos agora, eu quero orar por você em casa. E se você aqui nessa noite quer experimentar isso, eu não acredito que nessa noite seja só o Maurílio que ouviu essa palavra e que Deus falou, você pode sair do seu lugar, não espera. Deixa com que o rio de Deus flua sobre a tua vida. Deixa que essa obediência cega, surda e muda transforme o teu jeito de ver a vida.
Permita que o Espírito Santo de Deus produza liberdade em você nessa noite. Experimenta essa situação tão poderosa que às vezes gera dor, de tomar a forma, o de ser conforme. Gera dor, mas te liberta. Sabe, aqueles mais antigos, como a Zelinda que está nos vendo, a Dona Leide, vão lembrar do mertiolate. O mertiolate, diz a lenda que o mertiolate não resolvia nada, mas ardia. Então, por causa dele arder, a gente achava que fazia bem. Depois fizeram um mertiolate que não ardia. Pergunta se vendeu, não vendeu mais. Porque as pessoas começaram a achar, mas não arde, então não está produzindo efeito. Tomar a forma de Cristo dói e produz resultado na sua vida. Amém? Eu vou orar primeiro para você que está em casa, porque as pessoas ficam com vergonha de vir aqui à frente e aparecer na câmera. Fica um para um lado, um para o outro, mas eu oro por você, depois a gente termina. Senhor, eu coloco nas tuas mãos a vida de cada pessoa que está nos vendo nessa hora. Quero profetizar sobre a vida de cada um deles, que o teu reino venha, que o teu reino se estabeleça. Pai amado, que a liberdade produzida pelo reino alcance cada pessoa que nos vê nessa hora, dando a cada um deles a condição, a capacidade, o poder de transformar o passado e profetizar sobre o futuro. Pai amado, eu quero declarar liberdade sobre cada pessoa que nos vê nessa hora, das marcas, dos traumas, das situações que muitas vezes nos roubaram em nossas vidas, porque no reino nós nascemos de novo e experimentamos uma nova vida, onde não mais vivemos para a nossa vontade, mas para a tua vontade. E no reino, Pai, as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, nem chegou ao nosso coração, é o que o Senhor tem reservado para cada um de nós. E eu profetizo isso sobre a vida de cada pessoa que nos vê nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Seguimos aqui agora com o nosso culto.